Este é o replay da nossa live de quarta-feira. Hoje o tema é sobre gestão. Como sair do caos à liberdade e como construir um sistema que funciona sem você estar presente. Será que isso é possível? Será que isso é fórmula mágica? É papo de guru? Vamos ver hoje. Vamos mostrar na prática para vocês aqui de como a gente deve raciocinar o crescimento do escritório. E eu quero mostrar aqui, andando um pouquinho nos bastidores do meu escritório, de como funciona esse sistema que eu vou comunicar com vocês hoje. Então, seja muito bem-vindo você aqui do Instagram, seja muito bem-vindo você aqui do YouTube. Lembrando, você que está aqui no YouTube, não pode deixar de vir aqui embaixo, aqui, ó, se inscrever neste canal, porque aqui não tem só live, a gente vai falar aqui sobre muitas coisas sobre gestão. A gente tem aqui a parte das entrevistas, a parte aqui de algumas pílulas importantes que vão destravar o teu crescimento no momento que eu sei que é ideal falar sobre gestão, vendas, liderança, marketing, e eu sei que é uma coisa que vai funcionar para vocês, porque se eu estou aqui hoje como persona que viveu, prova viva de uma construção de escritório, por que não funcionar para você hoje? Já parou para pensar o seguinte, por que alguns escritórios prosperam mais rápido e outros nem tanto? Isso aqui tem várias explicações. Ontem, inclusive, eu estava dando aula aqui, dei aula no ecossistema do Caio Vargas, dei aula no meu ecossistema e a gente estava comentando o seguinte, por que algumas pessoas aceleram o crescimento e outras não? Por que alguns aqui advogados ficam travados, às vezes, 20 anos na advocacia sem conseguir bater ali mais de 10 mil reais de faturamento e outras pessoas constroem um escritório em 2 anos e estão com uma máquina completamente diferente? Já parou para pensar nisso? Isso é o advento do marketing digital apenas? Talvez. Isso talvez faz parte com a mentalidade das pessoas atualmente, porque quantas pessoas, quantos membros hoje do nosso ecossistema são advogados mais velhos, mais tradicionais, que entenderam que não dá mais para viver a mesma coisa e vieram entender como é o conceito novo de escritório de advocacia. É uma coisa absurda? Não. É um bicho de 7 cabeças? Também não. É simplesmente você ir atrás dessa tela, entender que o seu escritório é uma empresa e se ela é uma empresa, ela precisa colocar dinheiro no seu bolso e ela precisa ter crescimento, como qualquer outro negócio. Mas isso aqui, é claro, que tem umas partes importantes que eu vou falar hoje com vocês aqui, ó, que estão ligadas à tua versão de dono. Será que você hoje é uma versão que está preparada para viver esse exponencial que você está se colocando para viver atualmente? Essa é a pergunta que eu me faço também para mim. Porque muitas vezes eu quero muito, mas eu falo, será que eu estou preparado? Porque, gente, vamos ser sinceros aqui, nossa live é um papo muito maduro e sincero com todos vocês aqui que vivem as mesmas coisas. Como é difícil empreender no Brasil. Não é só sobre gestão. Gente, a gente tem que lidar aqui com tributo, vender, economia e a pior variável de todas, a gente tem que lidar com pessoas. Como é difícil encontrar talentos. Como é difícil treinar novos talentos, como é difícil reter os bons talentos. E o principal, a gente tem que ficar atento para tirar as pessoas que não funcionam mais. Então, dentro disso, quando se fala em gestão, a gente abre um leque absurdo de coisas. Porque muitas vezes para você aqui, que está aqui ouvindo essa live, vai fazer, mas gestão, Guilherme, gestão para mim é o quê? Olhar para número. Não é. Gestão é sobre você gerir o próprio tempo. É sobre você gerir o seu casamento. É sobre você gerir as pessoas à volta de ti. É sobre você gerir a venda que você faz, gerir a expectativa do cliente. Olha como gestão é muito mais macro. E eu me lembro quando eu dava aula na faculdade ainda, para uma turma bem jovem, e eu tinha que ensinar direito empresarial para a galera. Galera desde 5º período, galera bem jovem, eu ia falar direito empresarial. Ou quando eu dava aula de obrigações de direito civil. E eu falei assim, cara, como é que eu vou fazer esse povo entender isso aqui? E gestão, muitas vezes, a gente coloca esse mesmo sentimento. Como eu vou entender esse trem que parece que é um bicho de 7 cabeças? E não é um bicho de 7 cabeças. Por que um dos nossos aceleradores aqui tem o nome de gestão descomplicada? Porque a minha missão com vocês é descomplicar aquilo que é óbvio. O que eu falo para vocês aqui nas lives... E, gente, quem aqui participou de alguma outra live nesse mês? Comenta para mim aqui embaixo. Quem aqui... Guilherme, eu participei da primeira live, da segunda, eu participei de todas do mês. Porque ó, esse mês nós falamos aqui, me ajuda aí, time. Falamos de gestão do tempo. Como criar uma rotina boa. Falamos canais de aquisição de clientes. Um canal de aquisição de cliente. Falamos de venda, ou seja, de marketing. Contratação. Falamos de contratação. Quem aqui estava presente aqui? E a última falamos de demissão. Falamos de demissão também na última. Então, olha o número de lives que nós fizemos aqui.
de temas que são temas cascudos, difíceis para o mercado, mas que é um óbvio que vai acontecer com todo mundo. Vai acontecer para você. Então, gestão é um arroz com feijão todos os dias. Então, para a gente já começar a aquecer a live aqui, eu quero dar um bom dia. Bom dia, Vi. Bom dia, Anderson, meu querido. Bom dia, Pablo, Thalita. Ó, galera de peso aqui hoje, hein? Patrícia Coutinho, Ana Covelo, minha querida. Bom dia, Adri. Bom dia, Luísa. Antônio tá chegando agora também. Deixa eu ver se eu esqueci alguma pessoa aqui. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Thiago Pá.adv. Muito bom, gente. Ó, para a gente já fazer o compromisso da manhã, preparado? Bom dia, Mabel. Vamos lá, Mabel. Bom dia. Bom dia, Mariana. Vamos fazer o compromisso aqui agora? Seguinte, a live hoje, vou falar do tema que vocês gostam bastante. Vamos falar de caos, vamos falar de liberdade. Logo, para isso, eu vou falar muito de gestão. O que eu quero de vocês aqui? Para quem é mais novo aqui nas minhas lives. A minha live ela é participativa e a ideia aqui é justamente você construir o entendimento de algo que você não está vendo ou ouvir alguma coisa que você já ouviu e precisa melhorar. Então, na live de hoje eu quero um compromisso. Eu vou entregar o melhor possível para vocês. O melhor possível. É a última semana do mês. Eu não sei se sua meta tá boa, tá sendo batida, se você tá lá engajado. Eu não sei se tu tá faturando bem esse mês ou não, se tá com um baita de um pepino nas costas para poder resolver. Mas eu quero que você agora esvazie sua cabeça, tire as distrações de lado, pega um papel, uma caneta. Eu não sei se está na academia, no escritório, na sua casa ainda. Pega um papel, uma caneta, ou pega um bloco de notas e começa a anotar tudo que eu vou falar aqui agora. Eu vou entregar o melhor possível do que eu tenho. E a minha contrapartida com vocês é o seguinte: comenta bastante. Aproveita aqui para perguntar, deixa aqui alguma reflexão, vem aqui embaixo aqui, ó, deixa a perguntinha aqui na interrogação. Se quiser aqui, ó, se quiser não, né? Vou convocar vocês aqui, ó. Vem nesse aviãozinho do ladinho aqui, ó, e envia para pelo menos 3 advogados que precisam falar sobre causa e liberdade, falar sobre gestão aqui também hoje. E já se programem aqui com as distrações para a gente não perder nenhum minuto, porque o tema aqui hoje é um tema muito importante para você atrás da tela, para você aqui do YouTube. Então, bom dia, ó. Tem mais gente chegando aqui agora, hein? Boa lá. Sandy, Jean gigante aqui, nosso atleta, Rose. Muito bom dia, pessoal. Bom dia, Alexandra Gouveia. Vamos lá, pessoal. Vou falar com vocês aqui do caos à liberdade. Naturalmente, Gu, assume para nós aí a tela. Naturalmente, quando eu falo disso aqui, eu quero que você, ao momento que eu vou falando sobre o tema, vai refletindo assim, Guilherme, isso aqui, doeu. Senti aqui. Isso aqui faz sentido para mim. Ah, isso aqui eu não estou vivendo mais. Quero que você vá fazendo uma autorreflexão. Quando eu tenho aqui hoje o tema que é do caos à liberdade, eu tenho um escritório muito bem construído, que é esse escritório aqui hoje por você, ó. Vou fazer até uma separação aqui hoje, ó. Esse escritório aqui é o seu escritório. Pode ser que você está aqui hoje sozinho, como sócio, empilhando funções, e aí tendo que fazer aqui muitas coisas ao mesmo tempo, vender, atender, responder cliente, emitir nota fiscal, fazer ali a petição, fazer a nosso prazo, a réplica, enfim. Pode ser que você já tenha um time já formado, de 1, 2, 3 ou 4 pessoas, e pode ser que você tenha um time tão grande que você já tem liderança e tem pessoas abaixo das lideranças trabalhando, como o caso aqui, que hoje tem que basicamente 60 pessoas no grupo. Eu quero já no primeiro momento que você me fale, atualmente, quantas pessoas na tua equipe? E se você for meu aluno, já me atualiza, tá? Que igual a Sandy está aqui agora, ela está cada hora com uma pessoa nova na equipe, né? Então, atualiza quantas pessoas na sua equipe atualmente. Se eu vou falar de caos e de liberdade, naturalmente não tem como esquecer de falar de pessoas, de processos, de tecnologia. E quando eu falo em caos, por que caos? Porque é a sensação que todos nós vamos ter mais de uma vez às vezes, ou nós estamos vivendo agora. Por que mais de uma vez? Porque quanto mais eu crescer no meu escritório, mais desordem em alguns momentos eu vou construir. Seja porque é uma barreira nova que eu nunca tive conhecimento, seja porque, de fato, eu não estou tendo clareza do que fazer. E olha, quando o caos é instaurado, naturalmente, eu vou perder dinheiro. Porque eu vou ter um excesso de trabalho que vai fazer eu perder o foco. Olha que pergunta legal que eu recebi ontem. Na aula ontem do Caio Vargas, se não me engano, o nome dela era para não errar, Flávia, o nome dela, se não me engano. Ela falou bem assim, Guilherme, eu tenho aqui várias ideias de fazer um produto X, de fazer algo para o servidor público, de fazer algo YZ. Estou com várias ideias diferentes. O que você me aconselharia fazer agora? Aí eu falei, vou te responder com uma coisa que eu vivi, tá? Quando eu comecei a advogar, eu queria abraçar o mundo também. Eu queria fazer criminal, queria fazer família.
E eu sabia muito bem o que eu queria de verdade. Mas naquela ideia de não perder, não deixar o dinheiro na mesa, que essa frase é perigosa, né? Não deixe o dinheiro na mesa. Não deixar o dinheiro na mesa, eu queria abraçar o mundo inteiro. E eu percebi que quanto mais eu abraçava o mundo para pegar esse dinheiro na mesa, mais eu perdia tração. E quando eu olhava para trás, eu falava, cara, eu estou há 1 ano, 2 anos aqui, no mesmo momento, faturando 10 mil reais por mês. E eu estou querendo abraçar o mundo. Então, essa ideia de abraçar o mundo não faz sentido. Mas isso é instaurado pelo caos na nossa cabeça. Porque você está tão acumulado de coisas, de vontades e de desejos de crescimento, que você fica cego de uma coisa óbvia. Então, por que você perde dinheiro? Porque uma das coisas para sair do caos é ter foco. Não abraçar o mundo. Vai doer o que eu vou te falar, mas para de querer pegar todo o dinheiro na mesa. Tem dinheiro na mesa que não é teu. É do Gustavo aqui atrás da câmera. É do Vitor atrás aqui da câmera. É daqui, ó. Deixa eu ver quem tá aqui, ó. Mabel. O dinheiro é dela. Aceita isso, porque o seu dinheiro, de fato, com foco, vai ser muito seu. Então, o primeiro ponto para vocês é, não perca dinheiro, porque o caos... E quando eu falo caos, gente, entenda o seguinte, tá? O caos não é só sobre a tua rotina, o teu tempo, tá? O caos, ele é instaurado primeiro na sua mente. Porque quando você começa a ficar com o CPF frágil, cansado, parece que aquilo que você fez por muitos e muitos anos, você desaprendeu. Olha a sensação. Cara, eu sempre fiz isso, a mesma coisa, e eu desaprendi. Eu sempre, por exemplo, atendi clientes e fechei contratos. Hoje, a minha habilidade que eu achei que eu tinha, não tenho mais, porque muitas vezes o caos fica na mente. E você está tão imerso no atual sistema que você construiu para si próprio, que você fica preso nesse caos. Então, perder dinheiro é uma coisa óbvia. E pode ser que eu estou usando aqui exemplos para vocês. Você fala assim, Guilherme, cara, esse exemplo, você está falando comigo, não é possível. Você sabe que eu estou hoje nesse sofá, nessa cadeira do meu PC, ou na minha academia, ou na minha casa, tomando meu café, e você está falando comigo. Eu sei disso. Não é porque eu estou falando com você especificamente. É porque eu estou falando com o Guilherme de 2018, de 2017. É com os várias Mabéis, Sandys, que já passaram por aqui também. Que viveram a mesma coisa. Todo mundo vive a mesma coisa. Só que às vezes você está envergonhado, não sabe o que fazer. Aí você não comenta com alguém que está vivendo. Mas todo mundo passa pela mesma coisa. Depois, menos qualidade. E aqui, gente, qualidade tem muito a ver com você. Então, nós estamos no Impact Fit. Quem aqui, aluno meu, está no Impact Fit? Comenta aqui embaixo. Quem está vivo no Impact Fit? Impact Fit é o movimento do nosso ecossistema, onde a gente fala muito de gestão, vendas, marketing, liderança, mas a gente criou um movimento, um desafio para as pessoas cuidarem do próprio corpo, da vida pessoal, do CPF. Porque se você cuida do CPF, do seu corpo, ele é seu templo da sua mente também. Você naturalmente vai trazer ali mais liberdade sobre o seu caos. Então, qualidade é de fato você não se cuidar. Quantas pessoas aqui estão vivendo isso agora? Cara, estão acima do peso, estão com a saúde lascada, estão dormindo mal. Por quê? Esse caos afetou a qualidade, seja o caos da rotina, o caos da mente, o caos do escritório, o caos da empresa, o caos da conta bancária, é importante falar também aqui, do financeiro também vira um caos. Então, qualidade de vida é um problema muito sério. E por final aqui, tempo, né? Porque como a gente falou na live da semana retrasada, se eu tô com um caos, eu não tô sabendo me organizar. E o tempo fica estranho, porque eu deveria trabalhar 8, 10 horas por dia, e parece que eu trabalho às 8, 10 horas por dia e eu não faço nada, eu não avanço, não sigo em frente. Porque, naturalmente, o caos dá essa sensação também. Se você participou da minha live aqui, sabe que essa semana a gente está com uma tarefa muito clara de fazer o Scrum diário. Quem participou da live de semana retrasada, eu falei a mesma coisa. Eu queria até, vira para mim porque eu estou sem o chat aqui, não sei como é que está o chat agora aqui, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui agora. Quem aqui está fazendo o Scrum diário e fazendo cuidado com a rotina de quem participou das lives? Quem não participou das lives, gente, fica tranquilo. É só perguntar depois aqui, ou assistir minha live de semana retrasada. Vocês vão entender o que eu acabei de falar, tá? Deixa eu ver aqui como é que estamos de chat. Se sempre tiver algum chatzinho, me avisa, tá, Gu? Às vezes eu vou... Impact Fit, boa, Alexandra. Nem todo dinheiro na mesa é seu. Como deixar esse dinheiro? É verdade. Quem aqui está fazendo Scrum diário, pessoal? Essa foi pesada. Nem todo dinheiro na mesa é teu. Boa, Sandy. Quem está fazendo Scrum diário? Esse Scrum diário está dando um tapa na minha cara. Mas está sendo libertador também. Olha, a Mabel colocou aqui, ó. Viu? É um tapa na cara. O Scrum
para quem não sabe ainda o que é, tá? Fique em paz, fique tranquilo. Ele mostra como o seu tempo é desorganizado e poderia ser melhor. Coisa simples, de gestão pessoal de tempo. Bom dia, Ana. Vou voltar aqui, Gu. Vou pegar aqui. Então, a pergunta que eu vou te fazer aqui hoje, além dessas reflexões aqui, é o seguinte. Onde, de tudo que eu falei aqui agora, está roubando a minha liberdade? Onde? Qual é o local que me rouba a liberdade? Qual que é o erro que eu estou cometendo desses muitos que eu comentei aqui agora, ou de alguma outra coisa que eu não falei, tá? Mas onde, o que eu faço que eu tenho clareza de que aquilo me rouba a liberdade? Porque se você não conseguir enxergar, aí, essa live aqui é muito mais para você ainda. Porque hoje eu quero que você enxergue isso. Qual que é a decisão que você está adiando? E quando eu falo decisão, gente, é uma coisa muito importante eu parar aqui e olhar para sua cara. Porque tem uma coisa que me dá, às vezes, dor de barriga, é ver que muitos de vocês adiam decisões simples e obrigatórias. Hoje, o seu caos instaurado, ele tem um motivo. É igual a ferida, tem um motivo. Às vezes você bateu o pé na quina, eu mesmo estou com um calo aqui no pé, aqui, agora está doendo um monte, tem gente que quebrou uma perna, enfim. Tem um motivo, uma situação, um acidente, enfim. Com esse motivo, ele está gerando esse caos que naturalmente você tem uma decisão de poder resolver o caos. O remédio que você vai tomar, eu passei um remédio aqui no meu machucado. Vai doer tomar decisão? Vai doer, mas ela tem que ser tomada. Hoje, a sua decisão sobre o caos é contratar mais uma pessoa, contratar alguém mais habilitado, treinar alguém do meu time para que ele fique melhor, porque eu estou com um time aqui extremamente desqualificado, mandar embora essa pessoa que não vale mais a pena para o meu time, ou decidir de fato qual que é o serviço ou produto que eu vou focar nos próximos meses para vender. Vocês, e aqui ó, abre agora a mente de vocês para uma coisa que eu vou falar. Vocês precisam ter autorresponsabilidade. Toda a situação atual do seu caos, a culpa é sua. A minha situação do caos, a culpa é minha. Se eu tenho um time ruim, é porque eu sou um técnico ruim. Se você aí está crescendo e aí está indo com um produto legal lá, fechando contrato, sendo uma linha de crescimento, aí do nada aparece uma coisa interessante. Ai meu Deus, aquilo lá é ouro. Agora é o novo ouro, é o oceano azul da advocacia. Quem nunca ouviu isso, né? E você vai lá e muda todo o seu esquema que você construiu para ir buscar esse ouro. Eu não quero que você seja tolo, tá, gente? Existem momentos para coisas que você tem que pivotar de fato e ir buscar. Mas tem muita gente aqui que não tem foco. E essa decisão de também escolher o que você vai fazer é muito importante. Ontem eu falei 3 coisas importantes na aula. Ó. Tem o plano. Qual que é o plano dos próximos meses? Se você não tem plano, você vira plano de alguém. Porque quem não tem plano, qualquer coisa serve, qualquer lugar serve. Aí é aquele cara que começa na pessoa física, lá fazendo uma coisa, daqui a pouco está no empresarial, daqui a pouco está no tributário, aí daqui a pouco está fazendo lá previdenciário. Cara, se decida o que você quer fazer. E decida sair do caos. Decida sair do caos. E o que depende de você? Porque, mais uma vez, se eu vou falar hoje de autorresponsabilidade, se a culpa de fato é minha por não tomar decisões, por adiar decisões que já deveriam ser tomadas, isso depende de mim? Está no meu alcance? Por que eu falo isso aqui, gente? Muitas decisões hoje de vocês, e minhas também, tá? Eu falo para vocês olhando para o espelho, tá, gente? Muitas decisões são tomadas, ou não tomadas, né? Porque a gente age no impulso, a gente faz uma coisa errada, e a gente depois bota a culpa em alguém. Ah, é mais fácil pôr a culpa em alguém. Ah, não fiz aquilo, não cheguei onde eu deveria. A culpa é da pessoa da minha equipe, a culpa é do meu mentor, a culpa... Cara, tu tem que ter autorresponsabilidade. Isso depende de mim, esse movimento? Então, você tem que ter a autorresponsabilidade. Eu demorei muito para entender sobre isso, gente. Muito mesmo. Mas isso aqui, entender de autorresponsabilidade, entender também da sua inteligência emocional. Porque tem muita gente que fica lá, ai meu Deus, estou destruído, a culpa do mundo, a culpa da economia. Cara, olha para si agora e vai para cima. Vai para cima do problema, decide. Se você não sabe nem o que fazer, decide procurar alguém que vai te dar clareza. Mas decide. Porque hoje você está assim, muito porque você está dentro dessas historinhas que você vai contando. Tenho certeza que você conhece alguém da sua família, alguém da sua equipe,
alguém da sua vizinhança que sempre conta uma história diferente, para dar desculpa. Sabe aquela história da brincadeira, né? O cachorro comeu meu trabalho? Você ouve isso o tempo inteiro. O tempo inteiro. Ah, eu não consigo fazer, sou muito acumulado porque eu estou dividindo em 3, 4, 5 funções. Então por que você não contratou a pessoa para fazer outra função? Por que você não botou a tecnologia para fazer outra função? Ah, o colaborador. Ah, eu estou muito acumulado, não sei o quê. Quando vai ver, a pessoa nem está acumulada. Os números mostram outra coisa, porque ela não tem autorresponsabilidade. Está cuidando de um bebezinho. Então precisa entender sobre autorresponsabilidade. Pessoal, pega um copinho de café, uma água e já bebe aí já. Para você agora preparar para o segundo bloco aqui. Até que estão entendendo muito bem, gente? Pega uma água, por gentileza, Ligo. Deixa eu ver bastante gente na live. Boa. A Sandy. Deixa eu ver aqui. Opa, vazou o Vitão aí, ó. Vamos lá. Deixa eu ver aqui como é que tá de pergunta. Perguntinha aqui na caixinha. Boa, deixa eu ver aqui. Pega a aguinha de vocês aí. Dá uma hidratada. 9h20 da manhã. Eu sei que o dia aqui tá bom demais para nós conversarmos sobre gestão. Mas tá sentindo, tá entendendo o que eu tô falando agora com vocês? Deixa eu ver uma pergunta aqui agora, ó. Vamos ver, ó. Gui, como estabelecer um horário para realmente encerrar o expediente quando o escritório fica dentro de casa? Caraca, que pergunta, meu. Muito boa. Essa pergunta é boa, tá? Porque eu acho que nem eu sei responder, tô brincando. Isso aqui é muito sério, sabe por quê? Isso aqui já foi tema de terapia na minha casa, porque eu trabalho com minha esposa, né? Quem aqui trabalha com o marido ou a esposa? Comenta aí. Comenta aqui embaixo. Quem trabalha com o marido ou com a esposa sabe o que eu vou falar aqui agora. E vocês que são aqui donos, têm esse problema de sempre não parar de pensar. Eu também sou assim. Se eu tô acordado, basicamente eu tô pensando no que eu devo fazer amanhã, o que eu devo fazer agora. Eu tenho que tomar esse cuidado. Ó, a Ju também, bom dia, Ju. Tem que tomar esse cuidado. Porque toda vez que você chega na sua casa, você que tem filho, marido, esposa, ainda mais se trabalha com ele, você precisa entender como se tivesse uma persona diferente daquela que está no trabalho. Então o que eu coloquei na minha cabeça? É como se eu tivesse um crachá. Então eu estou com o meu crachazinho de Guilherme CEO. Quando eu chego na minha casa, eu tento na minha cabeça simular que eu estou tirando o crachá. No máximo, eu falo assim, Aline, a gente tem 30 minutos para falar tudo que a gente tem que falar do trabalho e encerrar a conversa. Funciona todas as vezes? Não funciona. Mas o que? Você precisa ter tempo para tudo, até tempo para você. Às vezes, gente, eu paro no sábado, por exemplo, e eu trabalho muito o sábado inteiro. Eu pego lá minha IA e começo a produzir coisa para adiantar e tudo mais, para construir futuro mesmo. Eu tô com a cabeça livre, eu gosto de fazer isso. Mas às vezes também eu pego um sábado e não faço nada, fico numa cama o dia inteiro. Fala, pô, mas você vai se sentir improdutivo? Você não está se esforçando? Cara, você precisa também ter uma caixinha do nada. E olha, eu quero falar uma coisa para vocês, tá? Eu não sou psicólogo. A Ju aqui, inclusive, eu acabou de falar aqui, sigam a Ju ali, a Ju é psicóloga. Mas é importante separar muito bem isso, ainda que seja difícil. Se você trabalha com seu marido, sua esposa, eu por muito tempo tive dificuldade de separar isso. Porque a Aline trabalha comigo e trabalha muitas vezes ele hierarquicamente abaixo. Quantas vezes eu quis demitir a Aline? Cara, estão rindo aqui, ó. Mas quantas vezes? Porque ela veio para o escritório depois do escritório já existir, para trabalhar comigo. E eu sei que você aqui agora sabe que às vezes o pau quebra em casa, quem trabalha com o marido e a esposa juntos. Mas é tão bom quando você divide também os problemas, porque quando você divide os problemas e você constrói a solução, você divide vitórias. Isso é muito importante. Você precisa também entender que... obrigado. Você precisa entender isso também porque é gostoso quando você vence também com eles. Estão ao seu lado. Mas não é simples. Eu acho que vou ter que fazer uma live depois aqui, colocar no roteiro. Beleza. Uma live só para quem é casal e trabalha junto, né? Mas, Sandy, estabeleça um horário para encerrar esse expediente, porque você precisa. Da mesma forma que eu coloco aqui, ó, 11 horas da manhã eu vou treinar e, cara, nada muda a minha agenda. Assim também como terminou 18 horas da noite ali, eu vou fazer outra coisa, vou ficar com a família, vou ficar em casa. Então você precisa colocar horários. Quem está aqui comigo, que estava na live, eu falei das agendas, né? Construa uma agenda até daquilo que você deve fazer para si. Eu coloco lá café e leitura, coloco lá academia, coloco lá pensamento estratégico, para você saber de fato o que você vai fazer, que você vai ter na ordem já de execução. Olha aqui, ó, a Ana colocou, às vezes não tem nem outro assunto. Mas não todo dia, meu marido me apoia no financeiro, é desafiador. O pau quebra é ótimo. Mas é verdade, né, gente? Quem trabalha aqui com o marido e com a esposa sabe como é difícil dividir esse fardo ali. E a gente sabe que é um tema extremamente importante porque, se vocês construírem esse negócio de ficar misturando
todo o dia, à noite, final de semana, os teus filhos vão sofrer também. Sabia que uma vez eu parei, é uma coisa muito pessoal que eu vou falar para vocês. Eu parei para refletir o seguinte: será que no futuro os meus filhos, eles vão querer suceder o meu negócio? Por que eu perguntei isso? Porque se eles me veem lá trabalhando 12, 14 horas por dia, às vezes magoado, triste, às vezes chorando porque uma coisa aconteceu, como é que eles vão querer suceder esse negócio? Como é que eles vão querer empreender, por exemplo? E não que eles precisem empreender, tá, gente? Mas quem aqui é pai ou mãe, eu, por exemplo, tenho 2 filhos aqui hoje, um casal, eu falo, poxa, eu estou construindo um ecossistema, eu tenho uma holding de empresas. Eu gostaria que meu filho trabalhasse comigo no futuro, ou minha filha. Não que seja pressão para eles, mas muitos filhos não seguem a carreira do pai porque vê o pai extremamente, toda hora reclamando do trabalho, toda hora brigando do trabalho, trabalha o tempo inteiro. Então, isso aqui vai ter um ponto importante para vocês, que é uma coisa que eu tenho lido, em quase todos os livros falam a mesma coisa e que eu falo para vocês também diariamente, para quem reúne comigo. Vocês estão felizes com o que vocês estão fazendo? Porque trabalhar com tesão é maravilhoso, gente. Trabalhar com vontade, com algo que você gosta, por mais que cansa, sim, tem horas da raiva, sim. Tem horas que você vai ficar emputecido, sim. Não é mentira, a gente não está aqui, não existe super-herói. Mas quando você trabalha com algo que você gosta, construindo algo, com uma visão de futuro, isso é maravilhoso. E por isso que você já está entendendo qual que é a visão de futuro do negócio? Qual que é o plano? Porque se você está só fazendo alguma coisa, só caminhando, estou só fazendo uma coisa, isso aqui tem um propósito? Olha, eu nem ia falar sobre isso aqui, tá? Mas a conversa da Sandy abriu uma caixinha que eu acho que é importante vocês ouvirem sobre isso. Vocês precisam ter muito claramente o propósito de vocês. Porque, vira a câmera para mim, já vejo o chat de novo, tá, pessoal? Isso aqui vai ser importante eu falar bem rapidinho para vocês. Quando vocês... Deixa eu pegar uma outra caneta aqui. Vão comentando aí, gente. Já vou ler o chat aí com todo mundo. Você aqui, certamente, já se pensou como é que vai ser o futuro? Você, quando era criança, sonhava em ser veterinário, em ser astronauta, médico. Na faculdade, ele queria ser ministro do STF, queria ser juiz. Mas, quando você fica adulto e você monta a empresa, saber muito bem onde você vai chegar é uma obrigação. Por isso que eu falo que montar o plano é uma obrigação. Muitos de vocês aqui tropeçam ou vivem momentos de instabilidade na empresa que vocês estão construindo, porque vocês não têm clareza qual que é a visão. Qual que é a visão? Onde eu vou chegar? Qual que é a missão que eu vou executar? E principalmente, qual é o propósito de tudo isso aqui? Porque muitas vezes a empresa tem uma visão, uma missão que vem do propósito que você tem construído. O meu propósito na advocacia era muito claro. Quando eu larguei o banco para advogar, eu queria pagar as contas de casa, eu queria ganhar dinheiro, eu queria viver bem com a minha família. Era muito claro o meu propósito. Tem gente que vem com o propósito com uma missão muito clara. Eu quero ajudar pessoas de uma área específica. Eu quero ajudar porque eu passei algo com meu pai e eu não quero que as pessoas passem. Igual tem um membro do meu ecossistema que ele atende ali mães de neurodivergentes porque ele também porque tem caso na família. Acho que é porque o filho na verdade. Então, isso é uma missão muito clara, é um propósito. Então, entender esse propósito aqui faz com que você fique forte dentro da sua caminhada. Mas muitas vezes na sua caminhada, você, por mais que quer o propósito, você não tem a capacidade, você não está preparado para poder alcançar o propósito. Porque essa caminhada sinuosa aqui é a sua capacidade. Vocês estão aqui hoje numa live de quarta-feira de manhã comigo, porque vocês entenderam que vocês precisam buscar capacidade. Então, capacidade para gerir pessoas, capacidade para gerir o próprio tempo, capacidade para poder resolver problemas, capacidade para poder resolver um problema do cliente, uma questão jurídica. Então, por isso que vocês estudam muito. Eu não tenho dúvida que você, advogado aqui, tem uma fome por capacidade tão grande. E por isso que eu falo que buscar capacidade para o propósito é diferente de ser obeso mental. Pega essa visão aqui agora, gente, para tudo. Ter a capacidade é diferente de ser obeso mental. Porque tem gente que busca vários tipos de capacidades e não executa, não usa. Por quê? Porque não tem claramente a visão, a missão e o propósito da sua vida. Não tem isso muito claro.
Quando você entende isso aqui, aí você faz a caminhada reversa. Você tem o propósito, a visão, a missão e você se capacita para viver. Porque no momento de crescimento, essas ondinhas sinuosas aqui, ó, são os altos e baixos. Que você vai ter que cada vez mais romper etapas novas para ter uma capacidade diferente, para gerir uma coisa diferente que você está construindo. Porque uma empresa tem camadas. Hoje você precisa ser o cara que vai vender muito bem, amanhã é o cara que vai gerir muito bem, vai ter que olhar o número. Depois vai ter o cara que vai ter que levantar lideranças. Vai ter que ter estômago, porque vai ter 600 mil reais de conta no seu mês para você pagar. A sua capacidade é uma linha sinuosa, porque você vai ter que se preparar para o que você está querendo buscar. Só que se você aqui, ó, no processo, não se entender, você vai sofrer mais, que é a identidade. Tem gente aqui que é muito boa, melhor do que eu, tenho certeza. Nota 10. Mas às vezes não tem o resultado que eu tenho. E perguntava, por que não tem? Por que o Guilherme tem isso e o Vitor que está aqui atrás não tem? Se o Vitor é muito melhor que eu. Porque muita gente está presa em grilhões da própria identidade. E isso aqui, ó, tá te prendendo nesse caos, nesse momento, nesse estágio atual de vida, porque você não conseguiu entender o que está te prendendo. Então, por mais que você venha aqui me aprender sobre vendas, liderança, marketing, gestão, não é sobre isso. Você precisa aprender sobre você mesmo. Entender quais são, de fato, aí, como você foi construído, as limitações. Eu sei que essa conversa aqui é uma conversa que a gente não estava programado para fazer. Mas, por algum motivo, Deus mandou falar, né? Então, eu estou aqui hoje para servir vocês também. Vira a câmera, por gentileza. Ah, tá aqui? Boa, obrigado, Gu. Deixa eu ver aqui de novo o chat. Deixa eu ver só o chat rapidinho aqui. Eita, o chat está incendiado, hein? Isso é bom. Ó, a dificuldade para mim hoje é separar as atividades durante o dia trabalhando em casa. Essa é a dor de home office, né? Naturalmente. Também coloquei minha esposa oficialmente no financeiro do escritório. Está sendo muito bom, reduziu muito a inadimplência, 40% para 18%. O complicado só é parar. Exatamente. Essa live está merecendo energético, boa. Boa, Ju. Juliana Corrêa também está aqui hoje. Até confundi, ó. Eu vi que uma Juliana, eu sei que a Juliana psicóloga estava aqui na live, a Juliana advogada, ó. Até aquela coisa botou aqui ponto ADV. Muito bom. Deixa eu ver a perguntinha aqui de vocês, ó. Isso aqui está já selecionado? Sim, selecionei aqui. Ah, selecionou, boa. Eu, de fato, queria aprender como evitar várias tarefas ao mesmo tempo e terminar o dia com a sensação... Vou ler de novo aqui. E terminar o dia com a mesma sensação de que não concluiu nada, que não vendi o suficiente, tudo isso em home office. Aquela sensação de fazer várias coisas e parece que não fez nada, né? Vou falar isso agora com vocês, tá, gente? É a segunda etapa aqui da nossa conversa. O que a gente trouxe aqui agora é a sensação que muitos têm, tá? Não ser produtivo. Agora a questão é, ser produtivo não quer dizer que você vai trabalhar mais com várias tarefas. Muitas vezes, Sandy, entre outros, como eu também tive essa reflexão, a produtividade, a performance, não é a mesma coisa que resultado. Muitas vezes, quem se esforça demais está só perdendo mais tempo. E por isso que o tema de hoje é do caos da liberdade. Porque a gente teria vários conceitos diferentes para poder falar sobre isso. A Sandy tem essa sensação, e eu também tenho, constantemente. Inclusive, quando eu paro para refletir, parece que quanto mais eu trabalho, menos eu ganho dinheiro. É louco falar isso, né? Mas esse esforço demasiado é uma coisa que é nosso também, da nossa identidade. A gente acha que por construção histórica, que trabalhar mais e mais e mais e mais é sinônimo de dinheiro, não é? A ideia aqui, inclusive desse tema dessa live aqui, é construir a liberdade depois de um caos. E para entender isso, o primeiro conceito é, ser produtivo é ter um sistema onde mesmo que esteja parado ou dormindo, esse sistema está funcionando e gerando resultados. Sabe aquela coisa do preguiçoso, de não querer fazer ou facilitar os caminhos? Essa é a visão do preguiçoso. Eu preciso construir algo em que eu reduzo o meu tempo de esforço e eu tenho o mesmo resultado ou resultados maiores. E como é que eu construo isso? Esse como que é importante aqui hoje. Naturalmente, nessa construção de escritório,
como eu tive aqui a live com vocês de gestão do tempo, e nós falamos aqui de quanto vale a sua hora, quanto vale a hora das pessoas. Construir essa operação aqui com pessoas, ela envolve muito esforço, porque tem questões aqui de gestão de pessoas, a contratar, tudo mais, etc. Mas existe também ter bons processos internos do escritório, uma organização, e também ter uma boa tecnologia. E o principal, ainda com pessoas, ainda com processos, ainda com você com a visão muito clara do que você deve fazer, porque sua hora é mais cara, ainda com tecnologia, as coisas não funcionam. Pô, Guilherme, aí você pirou. Sobe a câmera pra cima aqui, ó. Mostra a galera. Teve um momento da minha construção, quando eu estava mais ou menos com umas 20 pessoas no escritório, que eu parei e falei assim, meu Deus, eu estou trabalhando mais do que quando eu tinha um. Ela falou, por quê? Não está batendo a conta, porque eu estou falando de processo, tecnologia eu tenho, pessoas eu tenho também, mas é porque eu não entendi sobre cultura. Tem gente no seu sistema que você montou que não respeita o relógio. Eu estou com o relógio digital aqui, né? Mas imagina um relógio analógico aqui. Tem um ponteiro, mas o ponteiro roda por causa das engrenagens. Tem gente na engrenagem que não segue nem o teu processo, ele está cagando para isso, nem a tua tecnologia ele não utiliza muito bem, e ele caga ainda em meio às pessoas, ele estraga a cultura. E cultura é ter uma boa performance e produtividade ainda que você não esteja olhando as pessoas. Então essa máquina tem que rodar como um todo, uma engrenagem, para o mesmo lado. Para que isso venha gerar de fato a liberdade. E essa máquina, ela é tracionada primeiro em você, porque, como eu falei, se você não entende o jogo das horas, isso atrapalha. Lembra que em vez da live, vai lá na live da semana retrasada, assista a live, que ela tem total conexão com isso aqui, tá? Você precisa entender quanto que é a sua hora para que você consiga começar a contratar as pessoas das demandas que você tem que delegar. E em contrapartida, você tem que construir tudo isso aqui e bater muito em cultura. Quem aqui sabe o que é cultura? Pega a aguinha pra mim, vou dar pausinha aqui, Gu. Quem sabe o que é cultura? Deixa eu virar para mim aqui. Opa, vazei aqui todo mundo aqui na câmera. Quem sabe o que é cultura aí? Deixa eu ver aqui, ó. Exatamente isso. Essa questão de cultura é muito difícil mesmo, um desafio. Exatamente, Thalita. Preciso me entender primeiro. Boa, Ju. Por isso que a metodologia aqui é identidade, ordem e progresso. Exatamente isso. O Scrum tá batendo na minha cara. Ontem percebi que atendi um cliente, coloquei a roupa na máquina, postei um story profissional e respondi a equipe. Bastante coisa. É entender, de fato, o que aqui deveria estar contigo ainda, né, Mabel? Quem aqui entende sobre cultura? Comenta aí. Pode virar, Gu. Porque o ponto aqui é, se eu vou buscar liberdade, naturalmente, eu vou ter esse mais tempo, a liberdade financeira, a liberdade geográfica. Eu não sei qual tipo de liberdade você busca hoje, tá? Cada um busca um tipo de liberdade. Tem gente que fala assim, Guilherme, para mim financeiro, eu queria ter mesmo tempo, cara. Tempo de qualidade. Posso até ter um pouquinho menos de dinheiro, mas se eu tiver tempo, eu tô feliz. Então, entender ali esses L's de liberdade é importante para você, porque isso vai influenciar no sistema que você vai construir. Porque se você construir um sistema com muitas pessoas, processo, tecnologia e cultura, muito de performance, naturalmente você vai ter mais liberdade financeira. Então, entender esse objetivo ajuda você a compreender qual é a estrutura que vem atrás dele. Mas ponto 1, clareza. Vocês viram que eu falei muito aqui sobre entender sobre vocês, onde vocês estão? O tempo inteiro na live eu estou falando sobre isso. Por quê? O primeiro passo da mudança é saber quem você de fato é e onde você está hoje. Clareza. Imagina o seguinte, como a Sandy colocou, estou fazendo muitas coisas, estou me esforçando, mas esforço, gente, pode ser às vezes uma desorganização, excesso de esforço. Porque você não está vendo alguma coisa, está aqui, ó, tampado a sua visão. Então, quando eu falo em clareza aqui, é você muitas vezes limpar a sua cabeça. No momento de caos, gente, limpe a sua mente. Limpe a sua mente. Eu vou usar esse exemplo aqui que eu estou usando várias vezes já nos últimos dias. Imagina que você aqui é o Cristiano Ronaldo, vai bater a falta. O que ele faz? Posição de Cristiano Ronaldo lá, mãozinha aberta, perninha aberta. Ele respira, estádio cheio, 80 mil pessoas esperando para chutar. Você acha que o Cristiano Ronaldo está olhando para o estádio? Ele está olhando para o gol e como se a mente dele estivesse vazia. Ele se programou para viver aquele momento. Eu preciso que você seja o Cristiano Ronaldo. Durma muito bem um dia, descanse muito bem, resete a mente, tira umas férias, faz ali um dia off totalmente de tudo que você está fazendo hoje. Cara, vai pegar incêndio? Dane-se o incêndio. Faz um dia off. Construa clareza na sua cabeça. Clareza. Imagina agora se é o Cristiano Ronaldo vai bater uma falta. Tenha clareza.
Porque a partir do momento que você tiver clareza, você vai conseguir ver os problemas que você não está vendo hoje. Porque às vezes eu estou falando aqui agora, ecoando na sua mente, falando, caramba, isso faz sentido. Porque às vezes você não estava enxergando pelo excesso de caos. Depois, mapeie muito bem onde está o problema. Então, vocês viram aqui, o problema está, a Sandy colocou, estou com muito esforço. Sandy, onde está o problema? Alguma pessoa da equipe que não está funcionando muito bem? Porque aqui, ó, nessa equipe aqui, gente, primeiro você vai construir a equipe operacional, depois vai ter a equipe tática. Numa estrutura de gestão, eu tenho aqui, ó, o estratégico é você. O tático aqui, ó, é a equipe de liderança e tudo mais. E aqui é operacional, as pessoas que executam o dia a dia. Às vezes você está com muitas funções operacionais, não que você não tenha que ter, tá? Igual o guru da internet fala para você não ter. Mas você precisa entender que algumas funções operacionais não devem estar mais na sua mão. Você deve estar com mais algumas funções táticas, outras estratégicas. Onde está o erro? Mapeia isso. Onde está o erro na minha rotina? Pô, excesso de tela, excesso de TikTok? Mapeia. Depois, faz o diagnóstico, e por isso quem está fazendo Scrum aqui vai ter um baita de um diagnóstico. Faz o diagnóstico muito bem e faça o plano de ação. Comece a agir muito claramente. Comece a agir. Cara, eu preciso de fato, entendi, Guilherme, que eu estou crescendo e eu não tenho gente para trabalhar, pô. Isso aqui é muito simples. Tem gente que fala bem assim, Guilherme, eu tenho 600 processos. Eu tenho uma equipe aqui hoje de 15 pessoas trabalhando para mim. Cara, tu tá perdendo dinheiro. Não era para você ter 15 pessoas trabalhando com esse número de processos. Quantas vezes, quem aqui é meu aluno, que eu olhei o escritório e falei assim, cara, você tem excesso de gente. Porque muitas vezes você tá achando que só contratar pessoas vai resolver seu problema. E não é. O plano de ação, muitas vezes, é você entender onde está o gargalo. Aonde está o gargalo que você está vivendo hoje. Resolver com gente não é significado de resultado. Assim como não resolver trabalhando, resolver apenas trabalhando não é sinal de resultado. A lei de menos esforço, adotem isso para vocês. E dentro dessa ação aqui, gente, qual que é o momento atual de vocês? Quantos processos? Quanto que eu vendo por mês? Será que quanto que eu vendo por mês está ideal? Ah, eu sou um escritório que fatura ali, que fecha 20 contratos por mês. Isso aqui é bom para o produto que você vende hoje, para o ticket médio dele, para o plano que você está montando? Não é, eu queria vender 40. Então, o que você precisa fazer para vender 40? Qual que é o plano de ação? Tenha esse plano de ação que vai te levar aos 40. Mas você precisa ter clareza, você precisa mapear, você precisa ter esse diagnóstico muito claro, que é muitas vezes o que vocês sofrem aí. Daí vocês tomam uma atitude que não era ela. Ah, e agora, Guilherme, eu não quero talvez... Como é o seguinte, a pessoa que não faz parte do meu ecossistema. Eu não quero entrar no ecossistema agora porque eu estou esperando o momento certo. Porque eu preciso melhorar minha gestão para poder entrar. Eu falo, cara, tu está fazendo a coisa ao reversa. Porque se você precisa de clareza e mapeamento, por que você vai tomar ação errada? Quantas pessoas vêm aqui contratando tecnologia errada, contratando pessoa errada, botando demanda na mão de pessoas erradas, totalmente desorganizada, porque não tem o mapeamento e clareza e o diagnóstico. Quer fazer só na raça, na força, que vem da mesma visão industrial do fazer muito para ganhar dinheiro. A mesma visão lá da Revolução Industrial de ter que trabalhar muitas horas para poder fazer dinheiro, é a mesma série que fala o seguinte, vou bater no peito e vou resolver na força. Não seja essa pessoa mais hoje. E advogado? Esses dias eu vi um TikTok bem assim, era um advogado, não, porque eu tenho orgulho que eu fico até a meia-noite peticionando, que eu tenho que ir no gabinete do juiz, e que eu trabalho horas e horas da minha vida, que eu trabalho final de semana, não sei o quê. E ele é orgulhoso. E um monte de advogado. É isso mesmo, isso que é advocacia, tal. Falei, cara, eu cocei assim, porque vocês me conhecem, né? Eu sou bem sincero. Falei, cara, tu é um trouxa. Porque é por esse motivo, essas falas, que a gente vê advogado sem tesão de trabalhar, quebrado. E o resultado daquela pesquisa que todo mundo conhece aqui, nós temos 1.200.000 advogados no Brasil, sendo que apenas 10% faturam mais de R$50.000 por mês. Por causa desse tipo de advogado. Ah, advocacia. Cara, se você quer fazer isso, beleza. Estou te mostrando um momento, uma visão de crescimento com mais liberdade. Quer ficar no caos? O problema é seu. Agora, e tinha gente comentando, como se aquilo fosse bom. Vou virar a câmera para mim aqui, ó. Vira aqui, ó. Quem já ouviu isso aí já? Em OABs e tudo mais? Tem pergunta da Sandy ali também. Vou ver aqui agora. Desafio maior, descentralizar, delegar, criar cultura, confiar.
Boa, tá, ele tá no lugar certo, tá? Fique em paz que aqui no ecossistema você vai aprender muito sobre isso. Fala, Andrezão, a Isabela colocou aqui, ó. Cultura é vivida todos os dias. Boa, Maria Isabela. Deixa eu ver a pergunta aqui. Ó, eu gosto muito da parte comercial. Se dependesse de mim, ficaria o dia inteiro falando com os clientes. Como saber quanto do meu tempo, como dono do escritório, eu deveria estar no comercial e quanto deveria estar na gestão? Sandy, lembra que eu falo para vocês sempre? Vira a câmera para mim, Gu. Em qualquer etapa do escritório, seja comercial ou jurídico, a gente tem lá a parte da operação. Vou botar aqui mais cantinho, ó. Fazer baguncinha aqui. Que no comercial, a operação é o que você faz hoje, atender cliente, vender, que você tem tesão de fazer. E no jurídico, a operação é o quê? Peticionar. Naturalmente, quando você fala em gestão, tem que ter um cuidado, tá? Porque a gestão, muitas vezes, você está nesse quadro aqui, ó, tático. Supervisionando os números das vendas de todo mundo do seu time, por exemplo. Você ama vender. Só que quando você começar a entender que você não vai perder esse seu amor, esse tesão teu por vender, quando você se virar uma gestora aqui, ó, do seu comercial, com 3, 4, 5, 10 pessoas abaixo de ti vendendo. Você não vai perder isso. Você vai estar em contato com as vendas do seu escritório. O problema é o seguinte, você vai ter que desmamar desse operacional de venda em algum momento para poder crescer. Porque a Sandy, ela tem hoje o quê? 8 horários na agenda para poder atender por dia. Agora, se eu colocar aqui Vitor, Gustavo, eu vou fazer o 8 virar 24, né? Cada um vai ter 8. 24 atendimentos logo 24 possíveis ali vendas. Eu preciso multiplicar. Se a Sandy ficar só como vendedora operacional, a Sandy não está pronta para viver a dona do escritório. A empresária. Ela é uma operacional, ela é uma vendedora. Então, assim como eu tenho vocês aqui que gostam de peticionar, e a Sandy gosta de vender, vocês precisam entender que vocês precisam estar um degrau acima sempre. Você que gosta de peticionar, queira ficar no tático, corrigindo peças. Deixa pessoas peticionarem para você. E depois, fique na parte estratégica da petição. Nem corrigindo peça mais. Tenham líderes e pessoas peticionando para você. Na venda é a mesma coisa. Vocês vão precisar subir esses degraus aqui da operação para a parte de gestão, porque vocês precisam ter crescimento. Precisa ter crescimento. Então, vocês podem escolher, e quem tem aqui mais de um sócio, a Sandy tem a Marina, né? Que é sócia dela. Identifique na sociedade quem faz o quê. O sócio hoje aqui, ó, quem vai cuidar aqui da venda, do marketing, do financeiro, do pós-venda, do jurídico, do RH, do administrativo, do estratégico. Olha o tanto de responsabilidade. Pegue aquilo que você gosta de fazer e tracione isso no seu escritório para o futuro. Mas saiba que você vai precisar sair desse nível de operação para ter mais alavancagem. Existem 3 alavancas muito claras de qualquer empresário do Brasil, do mundo, tá? Primeira alavanca, você ter um bom contato com tecnologia e fazer que as suas atividades do dia sejam impulsionadas por tecnologia. Segunda alavanca, você entender o digital, porque o digital tem uma alta escalabilidade. Terceira alavanca é uma das mais importantes para quem vai montar escritório, quem lida com serviço, é lidar com pessoas. Então, melhor do que você vender, ensine pessoas a vender, motive pessoas a vender. Faça uma guerra com números para entender o que é melhor vender com qualidade. Muito melhor do que isso, tá, Sandy? Mas trabalhe isso porque você vai ter que ressignificar. Ó, virou para estar apresentando vocês aqui. Você vai precisar ressignificar muita coisa. Vocês não têm ideia o momento em que eu tive que ressignificar que eu não era mais advogado. Não era mais advogado, eu era empresário. Eu tive que ressignificar isso. Vocês também vão ter que ressignificar muitas coisas no crescimento, até porque a próxima etapa é a mudança tremenda da sua vida. Tremenda da sua vida. Estão entendendo? Estão gostando da live, gente? Comenta aqui embaixo. Estão vivos aí? Estão dormindo? Pega uma aguinha para mim, Gu. Estão gostando da live? Estão vivos aí? Comenta aí para mim. Seja bem-vindo, Júlio Souza, Paulo, Milena. Quem está chegando aqui agora, não me segue. Nunca viu uma live minha. Hoje a live está um pouquinho mais densa, né? Porque ela é necessária para fechar o tema de agosto. Porque setembro é o setembro de impacto. É um movimento, um desafio que a gente vai lançar para todo o ecossistema, para que a gente faça ali o maior número de recordes.
seja de faturamento, seja de mudança de vida, mudança de mentalidade. Então setembro é setembro de outubro. Faz um hashtag aqui, ó, bota aqui, ó. Setembro de outubro. Setembro de outubro. Hashtag aqui, ó. Setembro de impacto. Coloca aqui agora embaixo. Comenta aí. Setembro de impacto. Quem vai viver comigo mais um desafio que eu vou montar aqui, se prepare na cadeira, que a gente vai fazer um movimento absurdo. Obrigado, Rose. Ótimas informações. Obrigado, André. Obrigado, Mabel. Vem aí setembro de impacto, último de maio. Avante, Jersey. Gigante do Prev. Setembro de impacto. Já coloca aqui já no chat. Ó, uma coisa importante para vocês. Toda vez que eu falo aqui em lives como essas, lembre-se o seguinte, pessoal. Não deixem de querer romper essa fase que você está vivendo hoje. Não deixem. Vira para mim aqui, igual a câmera. Eu falo sempre. Quando eu hoje tenho um aluno, vocês viram que eu falei muito de identidade hoje, não sei porquê, tá, gente? Não estava no meu script falar de identidade hoje, mas nós falamos aqui. Quem chegou depois, entra na live aí depois para ver entra no feed para ver o replay, né? Mas quando eu tenho essa transição, muitos de vocês querem progresso, muito claro, crescimento. Mas muitos não sabem como fazer a boa ordem, né? A organização interna. E outros não sabem nem muito bem quem são, que é uma coisa que a gente bateu aqui muito hoje. Dentro desses crescimentos aqui, tem escritórios que estão na ideia de escritório ainda. Aquela ideia, uma visão, tá construindo o que eu vou fazer e tudo mais. Eu não sei se é o caso de algum de vocês aqui, tá, hoje. Mas aquele advogado está ainda querendo entender o que vai fazer. Tem outros casos aqui que estão na sua fase de sobrevivência, que é a fase mais complexa do início, que é o tô rico e tô pobre. E aí está nessa fase ainda que a identidade conta demais. Ter formado o seu autoconhecimento é muito importante. Porque muitos aqui, crenças que você tem, atrapalham você romper essa fase de sobrevivência para a próxima fase aqui, ó, que é tração. Depois que você acertou ali a máquina, entendeu sobre gestão, o que você vai vender, o canal de aquisição, tá naquela fase de montar a equipe, você está na fase de tração, porque é uma etapa de ordem. Depois da fase de tração, vem a fase aqui, ó, de escala. Você acertou tudo, gente. Acertou a mão na venda, no marketing. Agora você está escalando. E agora a dor é ter equipe para poder manter a entrega, manter a escala. Depois chega um momento aqui que você já viveu tanta coisa nessa escala aqui. Ó, isso aqui eu vou te falar, tá? Essa fase aqui entre tração e escala, tem gente que acha difícil passar a sobrevivência. Mas eu vou falar, essa fazinha aqui, ó, ela é longa, tá? Ela é dolorosa. Quando você passa ela, você vem na maturidade. Você está maduro. Meu amigo, você cria uma casca tão grande. Eu até diria assim, a maturidade está até no meio aqui, né? Ó. Entre ordem e progresso. Você cria uma casca tão grande, você já viveu de tudo, cara. Eu já vivi de tudo que vocês imaginarem aqui com equipe. Tudo, todos os problemas imagináveis. E é por isso, coloca aqui na tela para vocês. Se vocês entram na plataforma aqui, ó. Vamos lá, quem é meu aluno aqui do ecossistema? Aí, boa. Vai reparar que eu construí isso aqui de propósito, ó. Desce, volta lá no início. Isso, boa. Desce, boa. Ó. Olha a trilha aqui, gente. Comece em escritório do zero. Por quê? Porque tem muita gente que está na fase de identidade, sobrevivência. Depois, gestão do tempo. Porque o eu é muito importante. Aí, gestão estratégica, planejamento, visão estratégica. São várias pílulas que eu construí. Gestão financeira. Porque vai ser importante no crescimento. E aqui, ó, para quem está na etapa de ordem, gestão de pessoas e lideranças, porque isso aqui, pode voltar um pouquinho, calma. Vai sozinho. Isso aqui, clica aqui nela, por gentileza. Eu preparei aqui, tem todos esses materiais aqui, são materiais com pílulas, tá? Para você assistir tomando café. 15, 20 minutos, às vezes, de algum encontro meu. Tá vendo aqui, ó? Contrate para crescer e não apagar incêndio, setorização, estrutura, ciclo de vida do colaborador, perfil. Tem aqui até como demitir. Sim, são aulas, você reparar que são aulas de, às vezes, 10, 15 minutos, porque é uma pílula. Porque eu sei que você vai ter um momento nessa etapa, nessas CGs, e vai falar assim, cara, eu preciso só lembrar como eu vou contratar. Aí vai lá aqui, ó, funil de contratação. Ou preciso demitir alguém, preciso lembrar, em vez de sofrer, eu vou lembrar como eu vou demitir. Checklist de demissão. Volta aqui, Duda, por gentileza. Isso aqui é construído porque cada etapa aqui eu vivi muito claramente e eu colecionei erros e acertos.
E tudo isso eu compilei para vocês aqui, ó. Passa pro ladinho. Mais um pouquinho. Ó, gestão de processo, parte de pós-venda, negócios e marketing de tração. Vira um pouquinho mais pro ladinho aqui. Clientes, enfim, tecnologia. Tudo isso aqui eu compilei porque eu vivi na prática o momento que vocês estavam vivendo aí também. A dificuldade. Com material mega didático. Inclusive nessa abinha aqui, a depender de qual acelerador que você ingressa, do seu momento também de escritório, que tem equipe, a gente tem uma trilha de treinamento para sua equipe. Cara, como era difícil eu treinar todo mundo que chegava novo, em certo momento, porque tinha muita gente. Então olha aqui, ó, tem uma abinha de treinamentos aqui, pode clicar nela, Duda. Você que já é meu aluno, não está usando, ó, cadastre os seus colaboradores aqui, olha o tanto de coisa, ó. Olha o tanto de coisa, tem aqui, ó, liderança, para quem tem liderança, quem quer formar liderança, comercial SDR, comercial closer, comercial social selling, pode descer um pouquinho, pós-venda, enfim, jurídico, para que a gente treine o seu time. Isso aqui é uma das coisas, pedacinho só do ecossistema, que às vezes você aluno está deixando de usar, ou você que não é aluno ainda, que precisa ter essa clareza, tem aqui. No nosso acompanhamento, naturalmente, quando a gente pega aqui, ó, essas etapas, além do problema de seguir sozinho, é não ter a clareza do diagnóstico e mapeamento que você deveria ter para tomar as ações necessárias. E quando você está passando por isso aqui, até chegar no progresso, que aqui no progresso é a primeira parte, né? É sucessão, é a venda do escritório, é comprar outro escritório, é expandir para outros negócios, que é o momento aqui que muitos do meu mastermind estão vivendo hoje, que eu estou vivendo aqui agora. Mas olha a trajetória, que às vezes demoraria 20, 30 anos, que muitas vezes você encurta, porque está vendo os erros e acertos e está no próximo com acompanhamento personalizado para você parar de viver com isso. Então, para você aqui que não me conhecia antes, está me seguindo agora, está participando da live, comenta 007 aqui embaixo, que eu e a minha equipe que está aqui atrás vamos fazer o diagnóstico do seu escritório. Que momento você está vivendo hoje? Ah, Guilherme, estou ainda refletindo, será que é isso mesmo tal? Me manda um direct depois, me manda um direct que eu vou te mandar um áudio aqui. Cara, isso aqui é o momento ideal para ti. Isso aqui, ó, faça isso aqui. Esse problema teu aqui com pessoas é por causa desse motivo. Aqui, como tem muitos alunos também aqui na minha live de hoje, sabe a importância que é ter direcionamento, clareza do que vai fazer, para errar menos, para distorcer o tempo. Então, você hoje, vou até depois passar no Stories, tá, Gu? Quem aqui de 007 passar aqui pelo time, eu vou escolher aqui uma, duas calls, eu vou entrar também com vocês, para dar uma olhada no escritório e a gente apontar um diagnóstico. Não é para vender nada não, tá, gente? Para apontar um diagnóstico do que, onde está a falha, onde está o gargalo, para você mapear o gargalo e tomar um plano de ação ideal. Vira para mim aqui. Isso aqui vai ser muito importante para vocês. Opa, Gu. Boa, deixa aqui, ó. Boa. Aí, fechou. Gostaram da live, gente? Não vejo a hora de chegar à maturidade. Sandy, é isso aí. Tem uma caminhada. Opa. Nossa senhora. Ai. Tem uma caminhada. Derrubei minha água aqui no chão. Tem uma caminhada longa aí pela frente. Mas é importante que você vai viver cada etapa e vai curtir cada etapa. Já tá pensando em outubro? Pois é, Thalita, ó. Eu tô pensando em outubro já. Eliane Oliveira, setembro de impacto. Isso aí. Pra cima. Vai ser o setembro aí que vai mudar a vida de muita gente. E vai ser o seguinte, tá? Quem aqui já viveu? A gente já fez ano passado, né? Esse mesmo desafio. Fizemos em maio. Quem já viveu esse desafio aqui nosso, sabe que aqui é para realmente romper um estágio. Porque, mais uma vez, vocês lembram dos estágios aqui, ó? Quem passa pelo desafio é para justamente romper uma etapa muito clara do crescimento. Romper. E esse rompimento, às vezes, dói porque a sua versão tem que mudar, como eu falei lá atrás, da identidade e capacidade. Mas aqui é importante que é esse momento ideal para vocês fazerem isso aqui. Fechou? Gente, gostaram da live de hoje? Lembrando, tá? Live de hoje bem densa. Você aqui, vai lá no seu grupo, você que é aluno, seja você do Gestão Descomplicada, do Gestão de Impacto, seja você aqui do Mastermind, vai lá no grupo e comenta qual foi o insight aqui, qual foi a palavra, a frase que ficou aqui, que mexeu de fato contigo, que trouxe você para uma reflexão diferente, ou aquele óbvio que você já ouviu várias vezes e, ficou no limbo, isso para mim. E você que não é aluno, tira um print da tela agora aqui, me marca lá nos stories, que eu vou comentar também e vou te repostar. Meu preferido é máquina de vendas. Boa, Sandy, você gosta da parte comercial, né? Cada fase parece mais difícil. Tenho que cadastrar os meus. Boa, Rose, seja bem-vinda ao meu perfil. Putz, caminhando, escrevendo tá difícil. Bom demais. Gente, Deus abençoe demais. Até semana que vem. Me parece que semana que vem a live é outro horário, né? Foi a votação do público. 4 horas. A gente vai mudar a live para 4 horas da tarde. Então, semana que vem,
às 4 horas, a gente vai mandar os avisos para vocês, estaremos juntos, viu? Deus abençoe demais. Obrigado, tem coisa que temos que ouvir de novo e de novo para fazer. Bora, é isso aí, essa visão, Ellen. Deus abençoe demais. Sucesso para esse finalzinho de mês e preparem-se para o Setembro de Impacto. Vamos juntos? Para você que é aqui do YouTube, já comenta também aqui embaixo. Não deixe de se inscrever nesse canal aqui e bora juntos.